Poucas histórias são tão enigmáticas quanto as que cercam a chamada Irmandade Silenciosa. Não se sabe ao certo quando ela surgiu. Alguns a situam no coração do deserto egípcio, outros afirmam que nasceu nos vales da Índia ou entre os monges sufis que percorriam os caminhos místicos do Oriente Médio. Seja como for, há registros fragmentados em manuscritos, em relatos de viajantes e em tradições orais que apontam para a existência de uma ordem de homens e mulheres que escolheram viver à margem da história, guardando um segredo que jamais poderia ser revelado em praça pública. Essa ordem não tinha templos monumentais, não erguia bandeiras e tampouco buscava conversões em massa. Pelo contrário, sua força estava exatamente em permanecer invisível, quase como um sussurro que ecoa apenas aos ouvidos de quem está pronto para escutá-lo. Era como se o próprio silêncio fosse a marca de sua presença, uma ausência tão poderosa que chegava a ser percebida por aqueles que buscavam algo além do comum. O nome Irmandade Silenciosa não foi escolhido por acaso. Para eles, o silêncio não era apenas a ausência de palavras, mas um estado de consciência. Era no silêncio profundo da mente que a primeira chave do despertar se revelava. O ruído do mundo, com suas guerras, ambições e vaidades, era visto como uma cortina que mantinha a humanidade adormecida. Romper essa cortina exigia disciplina, entrega e coragem para enfrentar a si mesmo. Disse que a Irmandade possuía um símbolo secreto, 3 chaves entrelaçadas, formando um triângulo. Cada chave representava um portal, e cada portal conduzia o iniciado a um nível mais elevado de percepção. Mas o enigma não estava apenas em compreender o símbolo, estava em vivê-lo. Aquele que se aproximava da Irmandade precisava estar disposto a abandonar o conforto do que já sabia, pois só assim poderia atravessar os portais internos. As histórias falam de viajantes que, em momentos de grande crise pessoal, receberam um chamado inexplicável. Um sonho recorrente, um encontro casual com um estranho, um manuscrito esquecido em uma biblioteca antiga. Algo despertava dentro deles a sensação de que havia uma verdade oculta, esperando para ser desvelada. Esse era o primeiro contato com a Irmandade, o chamado silencioso. Não havia convites formais, não existiam cerimônias públicas. A seleção dos discípulos era feita pela própria vida. Apenas aqueles que conseguiam ouvir esse chamado interno eram guiados até os mestres ocultos da ordem. E mesmo assim, muitos eram testados antes de receber qualquer instrução. O silêncio da Irmandade não era apenas sobre guardar segredos, mas também sobre respeitar o tempo de cada buscador. É interessante notar que, em diferentes culturas, encontramos ecos dessa mesma tradição. Os essênios no deserto da Judéia falavam de um caminho de pureza interior. Os místicos hindus narravam a jornada através dos chakras como uma subida rumo ao despertar da consciência. Os sufis, com suas danças e poemas, ensinavam que o coração era a morada de Deus. Todos eles, de alguma forma, pareciam compartilhar a mesma linguagem da Irmandade Silenciosa, a busca pelas 3 chaves. Mas o que exatamente despertava esse chamado? Segundo os relatos, era uma sensação de vazio. Não o vazio comum da falta, mas um vazio existencial, como se a vida comum não fosse suficiente. Pessoas bem-sucedidas, sábias ou simples, todas podiam ouvir esse chamado quando percebiam que algo essencial lhes escapava. Era nesse momento de vulnerabilidade que a Irmandade se fazia presente, oferecendo não respostas prontas, mas caminhos para que cada um encontrasse sua própria verdade. É dito que os primeiros ensinamentos eram sempre paradoxais. O mestre dizia ao discípulo: "Você já tem tudo o que procura, mas ainda não sabe usar o que possui." Essas palavras ecoavam como enigmas, desafiando a mente lógica e abrindo espaço para uma compreensão mais profunda. O chamado da Irmandade não era, portanto, uma promessa de poder ou de milagres externos, mas de transformação interior. Eles acreditavam que o verdadeiro despertar não consistia em escapar do mundo, mas em aprender a ver o mundo com novos olhos. As 3 chaves, nesse sentido, eram apenas instrumentos para destrancar portas que já existiam dentro de cada ser humano. E talvez este seja o ponto mais intrigante. Muitos acreditam que essa Irmandade ainda existe, não em lugares secretos ou castelos escondidos,
mas em cada buscador que escolhe viver de forma mais consciente, mais silenciosa e mais verdadeira. A Irmandade, afinal, não era feita apenas de pessoas. Era um estado de consciência que se perpetuava através dos séculos, encontrando sempre novos corações prontos para despertar. Se havia algo que diferenciava a Irmandade Silenciosa de todas as outras ordens ocultas da história, era o modo como ela se escondia. Enquanto algumas sociedades secretas deixaram sinais discretos em templos, em rituais e até em monumentos, essa ordem escolheu o caminho mais sutil de todos, o da invisibilidade. Sua existência não estava gravada em pedras, mas em consciências. O segredo não era guardado apenas em cofres ou manuscritos cifrados, mas, sobretudo, no silêncio dos que o carregavam. A ideia de segredo sempre exerceu fascínio sobre os buscadores, desde os mistérios eleusinos na Grécia Antiga até as tradições alquímicas da Idade Média. A humanidade sempre acreditou que havia algo escondido por trás da realidade comum. No entanto, a Irmandade Silenciosa ensinava que o segredo não era uma informação perdida, mas uma experiência interior. Por isso, ele não podia ser revelado de forma direta. Era como tentar explicar a um cego a beleza de um pôr do sol. Apenas quem vê com os próprios olhos pode compreender. Esse véu do segredo era, antes de tudo, um filtro. Não se tratava de elitismo, mas de proteção. A Irmandade acreditava que certas verdades, se entregues a quem não está preparado, poderiam se transformar em instrumentos de destruição. Um exemplo clássico é o do fogo. Para o sábio, ele aquece e ilumina. Para o imprudente, ele queima e devasta. Assim também eram os ensinamentos das três chaves. Poderiam elevar a consciência ou aprisionar ainda mais aquele que buscava apenas poder pessoal. Por essa razão, os mestres da ordem sempre foram extremamente cautelosos. A iniciação não começava com a entrega de segredos, mas com longos períodos de silêncio e observação. O discípulo precisava mostrar humildade, paciência e perseverança. Precisava provar que buscava não benefícios externos, mas a transformação do próprio ser. Só então, lentamente, o véu começava a se levantar. O véu também cumpria outro papel, o de preservar a irmandade das perseguições. Ao longo da história, inúmeras tradições espirituais foram destruídas por instituições religiosas ou políticas que viam nelas uma ameaça à ordem estabelecida. Alquimistas foram queimados, místicos foram exilados, visionários foram taxados de hereges. A Irmandade Silenciosa compreendeu cedo que a melhor forma de sobreviver era desaparecer aos olhos do mundo. Misturavam-se ao povo comum, assumiam vidas discretas e deixavam apenas sutis rastros que só poderiam ser compreendidos por quem já carregava a semente do despertar. Muitos estudiosos acreditam que o véu também tinha uma função pedagógica. O segredo despertava curiosidade, e a curiosidade se transformava em busca. Era o véu que mantinha o buscador em movimento, instigando-o a ultrapassar as aparências. O simples fato de saber que havia algo escondido já era suficiente para impulsionar o discípulo em direção ao desconhecido. O véu, nesse sentido, era ao mesmo tempo proteção e convite. É possível perceber esse mesmo princípio em outras tradições. Na Cabala judaica, há a ideia de que os ensinamentos mais elevados só podem ser estudados depois de muitos anos de preparação, justamente para que o discípulo não se perca em interpretações superficiais. No hermetismo, o aforismo "oculta tua arte" ecoa como um chamado ao sigilo. E até nas palavras atribuídas a Jesus, encontramos ecos dessa visão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Tudo isso aponta para uma mesma compreensão. O segredo protege tanto o ensinamento quanto o próprio buscador. No entanto, o véu do segredo nunca foi absoluto. Ele não era um muro intransponível, mas uma cortina delicada que o próprio discípulo podia abrir à medida que crescia em consciência. A Irmandade não escondia seus segredos por arrogância, mas porque sabia que o verdadeiro despertar não podia ser imposto de fora. Cada chave só podia ser girada pelo próprio buscador, em seu tempo, em seu silêncio. Curiosamente, muitos relatos falam de mestres da Irmandade que não diziam quase nada a seus discípulos. Limitavam-se a instruções simples: observar a respiração, contemplar o nascer do sol,
manter o silêncio interior. Por vezes, o discípulo passava anos sem receber nenhuma revelação extraordinária. Isso fazia parte do véu. O mestre queria que o discípulo entendesse que o segredo não estava nas palavras, mas na experiência direta. Esse aspecto levava muitos a desistir. O mundo moderno, assim como o antigo, sempre esteve cheio de pessoas em busca de fórmulas rápidas, de poderes imediatos, de atalhos para a iluminação. Mas a Irmandade não oferecia atalhos. O véu afastava os impacientes, os curiosos superficiais, os que buscavam apenas impressionar ou dominar os outros. Restavam apenas os perseverantes, aqueles que compreendiam que a jornada era mais importante do que o destino. Há quem diga que o véu do segredo ainda hoje está diante de nós. Ele não está apenas em ordens ocultas, mas na própria vida. As respostas que buscamos estão ao nosso redor, mas permanecem veladas porque não estamos prontos para vê-las. Só quando silenciamos o ruído interior é que o véu começa a se abrir. Talvez esse seja o maior ensinamento da Irmandade. O segredo não é algo escondido por outros, mas algo que nós mesmos ainda não conseguimos enxergar. Assim, o véu do segredo não era uma barreira de opressão, mas um caminho de libertação. Ele nos ensinava que a verdade não pode ser entregue como um objeto, mas precisa nascer dentro de cada coração. O segredo era a própria vida, aguardando o momento certo para se revelar. E quando o véu finalmente se levantava, o discípulo percebia que aquilo que buscava fora o tempo todo estava diante de si, apenas oculto por sua própria incapacidade de ver. Entre todos os símbolos guardados pela Irmandade silenciosa, nenhum é tão enigmático quanto o das 3 chaves do despertar. Durante séculos, essa imagem permaneceu oculta, aparecendo apenas em fragmentos de manuscritos ou em discretas ilustrações deixadas por iniciados. As 3 chaves, entrelaçadas em forma de triângulo, representavam muito mais do que um emblema. Era um mapa espiritual, um caminho de libertação que cada buscador deveria trilhar dentro de si mesmo. Mas afinal, o que significavam essas chaves? Diferente de objetos físicos que se guardam em cofres ou templos, essas chaves eram estados de consciência, ferramentas interiores capazes de abrir portais ocultos no ser humano. Cada chave não apenas simbolizava um poder, mas também exigia uma transformação profunda. E juntas, elas compunham um processo completo de despertar, da mente, do coração e do espírito. A primeira chave era chamada de chave da mente. Para a Irmandade, a mente humana era como uma casa repleta de portas, mas quase todas trancadas pelo excesso de ruído, crenças e condicionamentos. Essa chave representava o domínio do pensamento, não no sentido de acumular informações, mas no de aprender a silenciar e direcionar a mente. Um discípulo, ao receber essa chave, não ganhava fórmulas mágicas. Em vez disso, era conduzido a práticas rigorosas de concentração, meditação e observação de si mesmo. A mente precisava ser disciplinada para se tornar um instrumento e não um tirano. Quando a primeira chave era dominada, o buscador passava a experimentar momentos de clareza, uma lucidez capaz de atravessar a névoa das ilusões. Mas havia um risco. Muitos confundiam essa chave com o poder da intelectualidade. A Irmandade advertia que o verdadeiro domínio da mente não era pensar mais, mas pensar menos, para que o silêncio se tornasse fértil. Era nesse vazio mental que o buscador encontrava a porta do autoconhecimento. Se a mente oferecia clareza, o coração oferecia profundidade. A segunda chave era conhecida como chave do coração. Para a Irmandade, o coração não era apenas o centro das emoções, mas o verdadeiro centro da consciência humana. Despertar o coração significava cultivar compaixão, empatia e amor universal. Muitos discípulos acreditavam no início que bastava desenvolver bondade, mas os mestres ensinavam que o coração iluminado não se limitava à gentileza superficial. Era preciso atravessar dores antigas, aprender a perdoar e dissolver o egoísmo que separa os seres humanos. Essa chave exigia coragem, pois abrir o coração também significava se tornar vulnerável. Aqueles que dominavam a segunda chave passavam a sentir o mundo de maneira diferente. O sofrimento alheio já não era algo distante, mas um chamado à compaixão. O amor nesse nível
não era apenas um sentimento, mas uma força transformadora, capaz de unir o que antes parecia separado. A mais misteriosa e sagrada era a terceira chave, a chave do Espírito. Se a mente despertava clareza e o coração despertava compaixão, o Espírito despertava a transcendência. Essa chave representava o contato direto com a centelha divina que habita em cada ser humano. Não havia palavras capazes de explicar completamente essa experiência. Os mestres apenas diziam: a terceira chave não abre uma porta para fora, mas para dentro. Ela revelava a presença eterna que sempre esteve ali, mas que a mente e o coração distraídos não conseguiam perceber. A conquista dessa chave era descrita como um renascimento. O iniciado percebia que não era apenas um corpo, nem apenas uma mente, nem apenas um coração, mas algo muito maior, uma consciência eterna conectada ao todo. Alguns chamavam essa experiência de iluminação, outros de união com Deus, outros ainda de transfiguração. Cada tradição lhe dava um nome diferente, mas o essencial era o mesmo: a descoberta do Espírito. Isoladamente, cada chave já representava uma transformação poderosa, mas a Irmandade sempre deixou claro que elas não podiam ser compreendidas separadamente. Era o triângulo formado pelas três que completava o despertar. Uma mente sem coração poderia se tornar fria e arrogante. Um coração sem clareza poderia se perder em ilusões. E um espírito sem equilíbrio mental e emocional poderia se fragmentar em delírios. Por isso, o verdadeiro iniciado era aquele que buscava integrar as três chaves em harmonia. Esse triângulo simbolizava também os três níveis da existência humana: pensar, sentir e ser. Despertar significava alinhar esses três aspectos, de modo que a vida se tornasse um reflexo da unidade interior. Os mestres da Irmandade afirmavam que ninguém recebia as três chaves de uma só vez. Cada buscador era colocado diante de provas e desafios que revelavam sua prontidão. A primeira chave vinha com o silêncio da mente, a segunda com o amor incondicional, a terceira com a entrega total ao Espírito. Mas não havia hierarquia rígida. Alguns podiam começar pelo coração, outros pela mente, outros pelo Espírito. O importante era que, ao final, todas fossem despertadas. O processo não era linear, mas espiralado. Cada chave abria uma dimensão, e juntas formavam um caminho sem volta em direção à consciência plena. Por trás desse ensinamento, havia ainda um mistério maior. A Irmandade dizia que cada ser humano já possuía as três chaves dentro de si. Elas não eram dadas por mestres nem escondidas em templos. A única tarefa era aprender a usá-las. O segredo não era encontrar as chaves, mas reconhecer que elas sempre estiveram ali. Essa revelação mudava tudo. O discípulo compreendia que não era um mendigo espiritual à procura de tesouros externos, mas um guardião de um templo interno ainda não explorado. E quando finalmente aceitava essa verdade, o despertar deixava de ser uma meta distante e passava a ser uma realidade possível aqui e agora. A jornada rumo ao despertar não começa com revelações grandiosas nem com visões místicas. Ela começa com algo aparentemente simples, mas que se revela a mais difícil de todas as disciplinas: o silêncio da mente. A Irmandade Silenciosa dizia que essa era a primeira das três chaves, e talvez a mais essencial, pois sem ela, nenhuma das outras poderia ser verdadeiramente compreendida. A mente humana é como um rio em constante movimento. Pensamentos surgem como ondas, sem cessar, arrastando-nos de um lado para outro. Preocupações, lembranças, planos, desejos, todos competem por espaço, criando uma correnteza que nos impede de perceber a profundidade. A primeira chave consistia em aprender a aquietar esse rio até que suas águas se tornassem límpidas, permitindo enxergar o fundo. Para a Irmandade, dominar a mente não era suprimir pensamentos com violência, mas aprender a observá-los sem se prender a eles. O discípulo era ensinado a perceber que não eram os seus pensamentos, mas sim aquele que os testemunhava. Essa mudança de perspectiva já era em si um primeiro despertar. A mente deixava de ser tirana e se tornava ferramenta. Os relatos sobre os métodos usados pela Irmandade variam, mas todos concordam que a prática central era a meditação. Não uma meditação ligada a rituais complicados,
mas o simples ato de sentar-se em silêncio, respirar e observar. A princípio, o discípulo sentia-se inquieto. Pensamentos invadiam a mente como enxames. Ansiedade, lembranças e distrações pareciam se intensificar justamente quando se buscava o silêncio. O mestre então lembrava: o barulho não aumentou, apenas agora você o percebe. Esse ensinamento era fundamental. O discípulo começava a notar que o problema não era a mente em si, mas a identificação com ela. A chave estava em reconhecer o movimento mental sem se deixar arrastar. Aos poucos, entre uma onda e outra de pensamentos, surgiam breves momentos de clareza, como janelas para algo maior. Esses instantes eram sinais de que a primeira chave estava começando a girar na fechadura. Mas o silêncio da mente não era apenas ausência de ruído. Era também abertura para um vazio criativo, um espaço interior fértil. No início, o discípulo temia esse vazio, pois a sociedade o acostumara a preencher cada instante com estímulos, palavras, imagens, sons. No entanto, a Irmandade ensinava que o vazio era a porta para o real. Esse vazio não era um nada sem sentido, mas um campo de possibilidades infinitas. Ali, longe das vozes internas e externas, o buscador podia tocar algo que não se explicava em palavras. Uma paz profunda, um estado de presença que não dependia de circunstâncias. Essa experiência transformava a relação do discípulo com o mundo. Ele já não reagia automaticamente às situações, mas respondia com mais consciência. A maior resistência ao silêncio vinha do próprio ego. A mente, acostumada a ser soberana, lutava contra a rendição. Pensamentos de autossabotagem surgiam. Isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. Há coisas mais importantes para fazer. O discípulo precisava de disciplina para atravessar essas barreiras. A Irmandade alertava: quem não domina a mente permanece prisioneiro dela, e uma mente indisciplinada é como um cavalo selvagem. Pode ser poderosa, mas sem direção. A primeira chave, portanto, não anulava o ego, mas o colocava em seu devido lugar. Era como tomar as rédeas do cavalo, conduzindo-o com firmeza e suavidade. Outro aspecto importante era a prática do silêncio não apenas em meditação, mas na vida diária. O discípulo era instruído a cultivar momentos de pausa durante suas atividades comuns, ao caminhar, ao comer, ao falar. A mente, acostumada a correr de um pensamento a outro, era gradualmente treinada a permanecer no presente. Esse exercício transformava pequenas ações em portais de consciência. O ato de beber água deixava de ser automático e se tornava uma experiência plena. A respiração, antes despercebida, revelava-se como um fio de ligação entre corpo, mente e espírito. O silêncio da mente não era, portanto, isolamento do mundo, mas uma nova forma de se relacionar com ele. Nem todos conseguiam atravessar esse processo. Muitos desistiam diante da dificuldade de silenciar a mente. Outros buscavam atalhos, tentando alcançar estados elevados, sem passar pela disciplina inicial. A Irmandade, porém, era inflexível. Sem a primeira chave, o despertar se tornava apenas uma ilusão. Os mestres afirmavam que aquele que não conquistasse o silêncio da mente seria como alguém que tenta construir uma casa sobre um solo instável. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmoronaria. O silêncio era o alicerce. Quando finalmente a primeira chave se abria, o discípulo experimentava uma mudança profunda. Não era um milagre externo, mas uma clareza interior que alterava a forma de ver o mundo. As situações permaneciam as mesmas, mas já não tinham o mesmo peso. O discípulo descobria que podia observar os acontecimentos sem ser escravo deles. Esse estado era descrito como o olho que desperta dentro do olho. Era a percepção de que sempre existia uma consciência silenciosa por trás da agitação da mente. Essa consciência era como o céu, e os pensamentos eram apenas nuvens passageiras. A primeira chave não era o fim da jornada, mas o começo. Ela preparava o terreno para que o coração pudesse se abrir e, mais tarde, o espírito pudesse se revelar. Sem silêncio, o coração se confundiria com emoções desordenadas e o espírito seria apenas uma abstração. Assim, a Irmandade ensinava que o verdadeiro buscador deveria ser, antes de tudo, um guardião do silêncio.
pois no silêncio da mente repousava a semente de todas as outras transformações. Há quem pense que os segredos de uma ordem iniciática são transmitidos apenas por textos ocultos, símbolos indecifráveis ou em rituais grandiosos. Contudo, a Irmandade Silenciosa sempre soube que o verdadeiro conhecimento não se esconde em um livro ou em um objeto físico, mas naquilo que desperta dentro do coração e da mente do discípulo. A primeira chave do despertar, portanto, não era entregue de maneira direta, como se alguém passasse um pergaminho sagrado a outro. Ela era conquistada através de uma travessia interior, guiada pela figura enigmática conhecida como o Guardião da Primeira Chave. Esse guardião não era uma pessoa comum, nem um cargo ocupado por vaidade ou prestígio. Era uma função viva dentro da ordem. O escolhido para tal posição passava por provas duríssimas, não apenas no domínio de símbolos e segredos, mas principalmente na pureza de seu espírito. Apenas alguém que tivesse atravessado suas próprias sombras poderia conduzir os iniciados ao limiar da primeira revelação. Muitos, ao ouvirem falar do guardião, imaginavam um homem de túnicas elaboradas ou uma figura austera com olhar impenetrável. Mas relatos dizem que, em alguns templos, o guardião podia se apresentar de forma simples, um viajante silencioso, um ancião humilde, ou até mesmo alguém que passava despercebido no dia a dia. A razão era clara. A chave não se revelava para aqueles que buscavam aparência ou glória, mas apenas para os que estavam dispostos a enxergar além da superfície. A função do guardião era dupla: proteger o segredo e, ao mesmo tempo, testar o candidato. Essa dualidade o tornava temido e respeitado. Muitos candidatos chegavam até ele acreditando que bastava repetir palavras de poder ou decorar símbolos para avançar, mas logo eram desarmados por uma simples pergunta, por um olhar penetrante ou até mesmo pelo silêncio do guardião. Ele sabia que a verdadeira chave não estava fora, mas no reflexo interno que cada aspirante carregava. A prova da primeira chave era chamada de a travessia do espelho interno. Não se tratava de um objeto físico, mas de um processo ritualístico que colocava o discípulo frente a frente com aquilo que mais tentava esconder de si mesmo. Alguns descrevem experiências em que viam suas próprias falhas e pecados projetados diante de seus olhos, como se uma força invisível lhes mostrasse os rostos de suas máscaras. Outros relatam terem ouvido vozes interiores que revelavam seus medos mais profundos. Havia quem simplesmente fosse tomado por um silêncio esmagador, onde nenhum pensamento parecia capaz de trazer consolo. O guardião acompanhava essa travessia, não para interferir, mas para garantir que o discípulo não se perdesse em suas próprias ilusões. Ele sabia que muitos falhavam, não porque lhes faltava inteligência, mas porque não suportavam o peso de se enxergar sem disfarces. Essa era a essência da primeira chave, a coragem de olhar para dentro. Os poucos que conseguiam atravessar esse processo retornavam transformados. Não era raro que saíssem com lágrimas nos olhos, mas também com uma serenidade nova, como se uma carga invisível tivesse sido retirada de seus ombros. Era nesse momento que o guardião lhes entregava a primeira chave, não como um objeto físico, mas como um reconhecimento. O iniciado agora havia conquistado a si mesmo em seu primeiro nível. Alguns textos preservados em códices da ordem descrevem a primeira chave como a luz que nasce no vazio, uma referência ao estado de consciência que surge quando o buscador aceita sua escuridão sem fugir dela. Outros a chamam de a palavra sem som, sugerindo que o verdadeiro ensinamento não pode ser transmitido em frases, mas apenas sentido na alma. O papel do guardião, portanto, era vital. Sem ele, os discípulos poderiam facilmente confundir ilusões com verdades, ou se perder em devaneios perigosos. A presença silenciosa desse mestre de fronteira era como uma tocha acesa à beira do abismo. Ele não carregava o discípulo no colo, mas iluminava o caminho para que não tropeçasse. Os relatos de antigos iniciados indicam que havia guardiões diferentes em cada geração, cada um com seu estilo. Alguns eram severos, aplicando palavras duras que desarmavam o orgulho do candidato. Outros eram compassivos, permitindo que o silêncio e o cuidado quebrassem as defesas mais rígidas. Mas todos tinham algo em comum. Haviam enfrentado, em algum momento de suas vidas,
um colapso profundo, uma noite escura da alma que os obrigara a atravessar a própria sombra. Essa experiência pessoal era a verdadeira qualificação para se tornar guardião. Aqueles que não conseguiam suportar a travessia eram respeitados, mas não recebiam a chave. O fracasso não era visto como um pecado, mas como um chamado para amadurecer e tentar novamente em outro tempo. A ordem acreditava que cada alma tem seu próprio ritmo, e forçar a abertura antes da hora poderia ser tão perigoso quanto nunca buscar o despertar. Por isso, a história do guardião da primeira chave é também um aviso para todos que caminham pela senda do autoconhecimento. Ninguém pode enganar a si mesmo para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o espelho interno se revela, e quando isso acontece, apenas a coragem de encarar a verdade pode abrir a porta do despertar. Assim, a primeira chave não era apenas um símbolo da ordem, era o início de uma jornada irreversível. Quem a recebia já não poderia retornar ao estado anterior, pois havia visto dentro de si algo que jamais poderia ser esquecido. E o guardião, silencioso e firme, permanecia à espera do próximo buscador, sabendo que cada encontro era único, mas também universal. Todos precisavam atravessar o mesmo espelho, ainda que cada reflexo fosse diferente. Essa era a essência da primeira revelação da Irmandade Silenciosa. O despertar começa pelo reconhecimento da sombra, e somente quem aceita olhar para ela pode segurar a primeira chave. Se a primeira chave conduzia o iniciado ao encontro de sua própria sombra, a segunda etapa, guardada sob os mistérios da Irmandade Silenciosa, levava-o ainda mais fundo. A prova da escuridão. Não era um teste comum, nem tampouco uma metáfora vazia. Tratava-se de um ritual cuidadosamente preservado, destinado a arrancar do discípulo qualquer vestígio de apego às ilusões sensoriais. Muitos que se aproximavam da ordem acreditavam que a sabedoria estaria em símbolos brilhantes ou em palavras ocultas, mas logo descobriam que o despertar exigia atravessar a noite mais densa da alma. Diziam os antigos manuscritos que ninguém pode ver a verdadeira luz antes de aprender a caminhar nas trevas sem se perder. Essa era a essência da prova da escuridão. O iniciado era levado a um espaço subterrâneo, uma sala escavada em pedra, sem janelas, sem tochas, sem nenhum ponto de luz. Alguns relatos sugerem que templos inteiros foram construídos apenas para abrigar esses lugares de provação, chamados de câmaras do vazio. Uma vez dentro, a porta se fechava, e o discípulo era deixado sozinho, privado da visão, da noção de tempo e do contato com o mundo exterior. O propósito não era punição, mas purificação. Quando os olhos se acostumavam ao breu absoluto, a mente começava a vagar, produzindo imagens, vozes e sensações. O iniciado, então, era obrigado a confrontar o que vinha de dentro: medos, desejos reprimidos, memórias dolorosas, mas também lampejos de inspiração e intuições profundas. Sem distrações, sem estímulos externos, não havia como escapar de si mesmo. Alguns permaneciam apenas algumas horas nessa escuridão, outros dias inteiros. A duração variava conforme a resistência e a preparação do candidato. Era dito que o tempo, nesse espaço, deixava de ter a medida habitual. Para muitos, uma única noite parecia uma eternidade. Alguns sucumbiam ao desespero e imploravam para sair. Outros se entregavam a estados de êxtase que tocavam os limites do misticismo. A prova da escuridão era também um grande filtro. A ordem não buscava números, mas qualidade espiritual. Aqueles que não suportavam a ausência de luz física dificilmente estariam prontos para sustentar a luz interior quando ela se revelasse. Por isso, falhar não significava apenas recusar a experiência, mas perder a oportunidade de avançar no caminho. Muitos voltavam para suas vidas comuns, incapazes de enfrentar o abismo que haviam sentido. O guardião da segunda chave acompanhava esse processo à distância, pronto para intervir apenas se o discípulo corresse risco de perder a própria sanidade. Esse mestre sabia que a escuridão não era inimiga, mas espelho. O iniciado precisava aprender que o medo do vazio era, na verdade, medo de si mesmo. Quem conseguia atravessar essa experiência sem se quebrar, descobria algo precioso. A escuridão não existe por si só, mas como o espaço onde a luz pode nascer.
Alguns registros da Irmandade descrevem visões recorrentes durante a prova, serpentes que rastejavam pelas paredes invisíveis, figuras humanas feitas de sombra que sussurravam segredos, ou ainda estrelas que se acendiam no meio do breu absoluto. Para a Ordem, não importava se essas imagens eram ilusões da mente ou manifestações espirituais. O que importava era o impacto que produziam no coração do discípulo, pois, na ausência da luz externa, a consciência se tornava o verdadeiro campo de batalha. Ao emergir da escuridão, o iniciado não era mais o mesmo. Sua percepção do mundo mudava radicalmente. O simples ato de ver uma chama novamente parecia um milagre. A vida cotidiana, antes banal, tornava-se cheia de significados. Era como se, ao perder temporariamente os sentidos, ele ganhasse um novo olhar. Essa era a verdadeira dádiva da prova da escuridão, ensinar a valorizar aquilo que sempre esteve diante dos olhos, mas que raramente era visto. A segunda chave, concedida apenas aos que suportavam o vazio, representava a integração com o invisível. Não era um objeto entregue pelo guardião, mas um estado de consciência em que o discípulo já não temia o silêncio nem a ausência. Agora ele podia caminhar na vida comum, sem depender constantemente de estímulos externos para se sentir vivo. Ele carregava dentro de si uma centelha que permanecia acesa mesmo na noite mais escura. Alguns diziam que, após a prova, o iniciado adquiria uma espécie de visão interior, a capacidade de perceber intenções ocultas, de sentir a energia das pessoas e dos lugares, de reconhecer falsidades mesmo sem palavras. Não era magia no sentido vulgar, mas uma consequência natural de ter se familiarizado com a própria sombra. Quem aprende a navegar nas próprias trevas passa a enxergar melhor as trevas alheias. No entanto, essa conquista vinha acompanhada de uma responsabilidade. O discípulo era advertido de que a escuridão podia ser tanto um mestre quanto uma prisão. Usar o que havia aprendido para manipular ou dominar outros significava trair o propósito da Ordem, e muitos que tentaram seguir esse caminho foram afastados sem piedade. A Irmandade sabia que o poder da sombra, quando mal conduzido, poderia corromper até mesmo os mais sinceros buscadores. Assim, a prova da escuridão não era apenas um teste individual, mas um rito de passagem universal. Representava a noite da alma que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, precisa atravessar. Alguns encontram essa escuridão em crises pessoais, em perdas dolorosas ou em momentos de vazio existencial. A Ordem apenas condensava essa experiência em um ritual controlado para preparar o discípulo de maneira consciente. No fim, a lição era clara. Não se pode temer a noite, pois é nela que as estrelas se revelam. Essa compreensão marcava o coração do iniciado e o preparava para a próxima etapa, o encontro com a segunda chave, cujo segredo estava além do medo e da ausência, em algo que só se desvelava após a escuridão ser plenamente acolhida. Se o caminho até a primeira chave já havia exigido coragem e entrega, a conquista da segunda era um mergulho ainda mais profundo no desconhecido. A prova da escuridão não terminava quando o discípulo deixava a câmara de trevas. O verdadeiro desafio começava após esse retorno, e era nesse ponto que surgia a figura do guardião da segunda chave, aquele cuja missão era separar os que apenas resistiram do vazio daqueles que haviam realmente aprendido com ele. Diferente do guardião da primeira chave, que se manifestava como espelho interno e desafiava o discípulo a enfrentar sua sombra, o guardião da segunda chave era mais enigmático. Seu papel não era apenas guiar, mas também confundir, provocar e desestabilizar. Muitos o descrevem como um mestre paradoxal, capaz de oferecer ensinamentos em forma de enigmas, frases aparentemente contraditórias ou gestos que, à primeira vista, não faziam sentido. Essa forma de atuação não era descuido, mas método. O discípulo precisava desaprender para poder aprender de verdade. Os registros da Irmandade descrevem o guardião como uma presença ambígua, ora severa, ora compassiva, ora completamente indiferente. Seu comportamento variava conforme a fragilidade do iniciado. Se percebia orgulho, era duro como ferro. Se percebia medo, era frio e distante, forçando o discípulo a encontrar força dentro de si. Se encontrava humildade genuína,
Oferecia sinais de ternura que abriam o coração. Não havia regra fixa, pois cada iniciado trazia sua própria configuração de luz e sombra. O guardião aplicava aquilo que a ordem chamava de provas do silêncio vivo. Diferente da escuridão física da câmara, essas provas eram internas e relacionais. O discípulo, após emergir da noite absoluta, acreditava ter vencido o pior, mas o guardião o desafiava a perceber que a verdadeira escuridão não está fora, e sim na confusão da mente e na ilusão dos sentidos. Uma das provas mais conhecidas consistia em longos períodos de convivência com o guardião sem receber instruções claras. O discípulo esperava respostas, mas encontrava apenas silêncio, gestos incompletos ou respostas evasivas. Isso o obrigava a abandonar a expectativa de que o conhecimento seria dado de maneira linear. Com o tempo, percebia que cada gesto, cada pausa, cada olhar do guardião era em si mesmo um ensinamento oculto. Outra prova consistia em confrontos diretos. O guardião podia provocar discussões, contradizer ensinamentos anteriores, até mesmo humilhar o discípulo diante de outros, apenas para observar sua reação. A intenção não era destruir, mas testar. O iniciado seria capaz de manter sua centelha acesa mesmo quando colocado sob pressão? Ou cederia ao orgulho ferido, à raiva ou ao desânimo? A segunda chave não podia ser entregue a quem se deixasse manipular facilmente pelas emoções. Era dito que o guardião, em alguns momentos, assumia a função de espelho vivo. Ele refletia de volta ao discípulo aquilo que este ainda não via em si mesmo. Se havia arrogância, ele se tornava um mestre insuportável. Se havia medo, transformava-se em ameaça constante. Se havia vaidade, parecia ignorar deliberadamente os esforços do discípulo. Apenas aqueles que conseguiam suportar essas projeções e, em vez de reagir, aprender com elas, avançavam. A segunda chave, ao contrário da primeira, não era conquistada em um único evento, mas em um processo. Ela representava o desapego dos apegos. Não bastava enfrentar a sombra. Era necessário dissolver as ilusões que se formavam a cada instante. O discípulo precisava aprender a permanecer no centro, mesmo quando tudo ao redor parecia caos. Alguns iniciados descrevem que, após semanas ou meses, sob a orientação enigmática do guardião, experimentavam uma ruptura interior. Era como se, de repente, percebessem que nada externo poderia oferecer segurança ou verdade absoluta. Essa sensação, embora inicialmente aterradora, tornava-se uma libertação. Eles já não dependiam de palavras, símbolos ou aprovação externa para sustentar sua jornada. Haviam descoberto uma fonte silenciosa dentro de si mesmos. É nesse ponto que o guardião finalmente reconhecia o discípulo como digno da segunda chave. Não havia cerimônia grandiosa, mas um gesto simples. Às vezes, uma frase curta, às vezes, apenas um olhar que o discípulo entendia sem palavras. Era nesse instante que a chave se revelava, não como objeto físico, mas como estado de consciência, a certeza de que a luz verdadeira não é dada, mas despertada dentro de nós. Contudo, essa conquista trazia consigo um aviso severo. O guardião alertava que a segunda chave podia ser também uma armadilha. Muitos, ao descobrir que a verdade está dentro, caíam na ilusão da autossuficiência absoluta, acreditando não precisar mais de mestres, irmãos ou comunidade. Esses tornavam-se presas fáceis do orgulho espiritual, desviando-se para a soberba ou para falsas doutrinas criadas por si mesmos. Por isso, o guardião, em sua última função, entregava não apenas a chave, mas também o lembrete da humildade. Nenhuma luz é plena sozinha, dizia um antigo aforismo da ordem. O iniciado que recebia a segunda chave sabia que havia alcançado um nível elevado, mas também entendia que esse era apenas o meio do caminho, não o fim. Assim, o guardião da segunda chave cumpria seu papel: desconstruir, confundir e, finalmente, libertar. Sua presença paradoxal ensinava que a mente humana, por mais brilhante que seja, é incapaz de segurar a verdade em conceitos rígidos. Apenas quem aceita o paradoxo, a dúvida e o mistério pode carregar consigo a chama da segunda chave. Essa era a etapa intermediária da jornada. O iniciado, agora duplamente marcado pela sombra e pelo vazio,
estava pronto para vislumbrar a dimensão mais profunda do despertar. A terceira e última chave, porém, não seria apenas uma conquista interior, seria um salto para a união com o próprio mistério da existência, algo que poucos ousariam enfrentar. A travessia até aqui havia sido longa e árdua. Primeiro, o enfrentamento da sombra diante do espelho interior. Depois, a travessia da escuridão absoluta e os paradoxos lançados pelo guardião da segunda chave. O iniciado já não era o mesmo ser que um dia buscou a ordem com expectativas mundanas. Agora seu olhar carregava profundidade, seus gestos tinham mais peso, e até o silêncio em sua presença parecia diferente. Mas era apenas nesse estágio que a segunda chave do despertar se revelava em sua plenitude. Ao contrário da primeira chave, que era a conquista da coragem para encarar a si mesmo, a segunda não era algo que pudesse ser descrito de maneira tão direta. Alguns textos da Irmandade a chamavam de a chave do vazio, outros de a chama inquebrantável. Na verdade, ambas as expressões apontavam para a mesma realidade. A segunda chave representava a descoberta de que, mesmo em meio ao nada, existe uma centelha que permanece acesa, uma consciência que não depende das ilusões externas para existir. A experiência da escuridão havia arrancado do discípulo todas as suas muletas. Sem visão, sem tempo, sem estímulos, ele foi obrigado a se deparar com o vazio. O guardião, em seguida, havia retirado suas últimas certezas, desconstruindo suas convicções e até mesmo zombando de sua ânsia por respostas. Esse processo, doloroso e perturbador, tinha apenas um propósito: fazer com que o discípulo percebesse que a única verdade inabalável está no centro do ser, e não fora dele. Quando finalmente essa percepção emergia, o iniciado compreendia a segunda chave. Ela não lhe era entregue de fora. Ao contrário, nascia como um despertar interno. Era a realização de que nenhuma escuridão, nenhuma contradição, nenhuma ausência poderia destruir a centelha da consciência. Essa chama silenciosa era a prova de que havia algo em nós que está além do medo, além do tempo e até além da morte. As tradições da Irmandade descrevem que, no momento em que o iniciado alcançava esse estado, seus olhos adquiririam um novo brilho. Não era algo físico ou mágico no sentido vulgar, mas uma mudança perceptível em sua presença. Quem olhava para ele sentia um estranho conforto, como se ali existisse uma firmeza inabalável. Era a marca de quem já não dependia do caos exterior para se manter de pé. Mas a segunda chave não era apenas uma conquista, era também uma responsabilidade. O guardião advertia sempre: a luz que você descobriu dentro de si não é para ser usada como espada contra os outros, mas como lâmpada para o caminho. Isso significava que o iniciado deveria evitar cair na tentação do orgulho espiritual. Muitos que haviam alcançado esse ponto acreditaram estar acima da humanidade comum, e foi aí que se perderam. A ordem era clara: a verdadeira grandeza é invisível e silenciosa. Em termos práticos, a segunda chave conferia ao iniciado 3 capacidades espirituais fundamentais: a escuta profunda, a habilidade de ouvir sem pressa, sem necessidade de resposta imediata. Quem atravessava a prova do silêncio aprendia a perceber as camadas escondidas nas palavras e até no silêncio alheio. A visão do invisível. Não se tratava de visões sobrenaturais, mas de um olhar aguçado para intenções ocultas, energias e padrões que antes passavam despercebidos. O iniciado começava a enxergar a falsidade sob palavras doces e a pureza em gestos simples. A serenidade inquebrantável, uma calma que não era passividade, mas firmeza. Mesmo diante de crises, perdas ou provocações, o discípulo já não se abalava com facilidade, pois havia encontrado em si uma base sólida. Essas 3 qualidades eram sinais de que a segunda chave havia sido realmente assimilada. Sem elas, qualquer pretensão de avanço seria ilusória. A revelação da segunda chave também vinha acompanhada de um símbolo secreto, um círculo vazio inscrito em uma pedra negra. Esse símbolo, entregue pelo guardião, representava o núcleo da chave, o vazio como matriz da criação. Não era adorado como ídolo, mas guardado como lembrete constante de que o nada é também plenitude e que do silêncio nascem as maiores revelações. Havia, entretanto, um último aspecto da segunda chave
que poucos ousavam mencionar: o contato com a morte. Muitos discípulos, durante ou após a prova da escuridão, relatavam experiências em que sentiam como se estivessem mortos, flutuando fora do corpo, atravessando memórias de vidas passadas ou sendo engolidos por um vazio eterno. A ordem não confirmava nem negava essas experiências, mas dizia apenas: aquele que não teme mais a morte, segura em suas mãos a segunda chave. Assim, o enfrentamento da finitude fazia parte, ainda que velada, desse aprendizado. Quando o discípulo finalmente recebia a confirmação do guardião, sabia que havia atravessado um ponto sem retorno. Já não poderia viver como antes, pois agora carregava dentro de si a lembrança de que a escuridão não é o fim, mas o portal. Era essa consciência que o preparava para a última etapa, aquela que a ordem considerava o ápice da jornada, a conquista da terceira chave, o segredo mais protegido da Irmandade Silenciosa. Assim, a segunda chave não era o fim, mas o meio. Era a ponte entre o humano e o divino, entre a sombra e a luz, entre o eu limitado e o mistério ilimitado. O iniciado que a possuía estava pronto para um salto ainda maior, um salto que não se tratava mais de enfrentar sombras ou suportar silêncios, mas de se fundir com o próprio coração da existência. A segunda chave revelada, portanto, era um convite, um chamado para ir além, para abandonar até mesmo a centelha pessoal e se lançar no oceano infinito da vida. Mas esse passo, o mais perigoso e sublime, só seria dado diante do guardião da terceira chave, aquele que guardava o segredo último da Irmandade. Após atravessar o silêncio da mente, enfrentar a escuridão absoluta e decifrar os enigmas do guardião da segunda chave, o iniciado encontrava-se à beira do que a Irmandade Silenciosa chamava de o ponto de não retorno. Era a hora de receber a terceira chave, a chave que não apenas abrira portas, mas fundiria o discípulo com o próprio mistério da existência. Diferente das duas primeiras, que tinham como foco o autoconhecimento e a integração com a sombra, a terceira chave representava a união com o divino, a dissolução final do eu limitado na infinita consciência universal. A jornada até este momento era árdua e repleta de paradoxos. O iniciado havia aprendido a dominar a mente, aquietar o coração e reconhecer o vazio como matriz da criação. No entanto, a terceira chave exigia algo mais radical: entregar-se completamente à experiência, sem resistir, sem julgar, sem tentar controlar. Muitos discípulos chegavam a esse ponto com medo, pois a sensação era de que iriam desaparecer como indivíduos. Mas, paradoxalmente, era exatamente nesse abandono que se revelava a plenitude. A entrega à terceira chave não se dava de forma externa. Não havia ritual físico único, nem palavra final de um mestre. A chave era revelada no silêncio interior, na compreensão de que a vida não é uma coleção de acontecimentos isolados, mas um fluxo contínuo de consciência. O iniciado percebe que o eu separado é uma ilusão e que tudo o que existe está interconectado: pensamentos, emoções, pessoas, planetas, estrelas e mesmo o vazio entre eles. Para os mestres da Irmandade, essa etapa era chamada de o abraço do mistério. O discípulo compreendia que cada experiência, desde a primeira chave até a segunda, não tinha outro propósito senão prepará-lo para este momento. Cada sombra enfrentada, cada noite escura atravessada, cada enigma do guardião decifrado tinha um único objetivo: dissolver o apego ao eu limitado e abrir espaço para a consciência universal. Muitos iniciados relatam que, ao receber a terceira chave, experimentaram visões de unificação. Sentiam seu corpo e sua mente expandirem-se para abarcar o espaço ao redor, como se cada partícula do universo fosse parte de si. Algumas tradições mencionam luzes que emanavam de dentro, conectando o discípulo a constelações, rios, árvores e montanhas, um símbolo de que o microcosmo e o macrocosmo são um só. A experiência não podia ser completamente descrita em palavras, pois transcendia o intelecto e o ego. A terceira chave também era acompanhada de uma profunda sensação de responsabilidade. Quem atingia esse estado sabia que a consciência expandida não era um privilégio pessoal, mas um serviço ao todo. Cada ação, por menor que fosse, reverberava no tecido do mundo. Assim,
O iniciado aprendia que a sabedoria suprema é inseparável da compaixão e da ação consciente. Um dos símbolos associados à terceira chave era o círculo de 3 pontos interconectados, representando mente, coração e espírito unidos em harmonia com o cosmos. Esse símbolo indicava que o verdadeiro despertar não é fragmentado. Não se pode despertar apenas a mente ou apenas o coração sem integrar o espírito. A união dessas 3 dimensões, alinhadas com o universo, era o que completava a jornada da ordem. A Irmandade Silenciosa ensinava ainda que a terceira chave não é um ponto final. Embora represente a realização máxima da iniciação, ela também abre um novo horizonte. A prática do desapego contínuo, a entrega diária ao mistério da vida. Cada momento da existência se torna uma oportunidade de praticar essa união, de dissolver resistências e expandir a consciência, mesmo nas tarefas mais simples do cotidiano. Ao receber a terceira chave, o iniciado percebia também que a luz interior não podia ser retida como um tesouro pessoal. Ela precisava irradiar, compartilhar-se e inspirar outros a buscar o mesmo despertar. A ordem chamava isso de transmissão silenciosa, sem palavras, sem doutrinas rígidas, apenas através do exemplo e da presença consciente. O mestre que recebe a terceira chave torna-se, sem perceber, um farol para aqueles que ainda caminham na escuridão. Por fim, a terceira chave é, acima de tudo, um lembrete de que o despertar não é um destino, mas uma jornada infinita. Mesmo após alcançar níveis profundos de consciência, o iniciado continua a enfrentar desafios, aprender com sombras e integrar experiências. A diferença é que agora ele caminha com a certeza de que, por mais turbulento que seja o mundo externo, existe um centro inabalável dentro de si, uma consciência que conecta todas as coisas e permanece intacta. Assim, a ordem das 3 chaves do despertar conclui sua trilogia de iniciação. Primeira chave, domínio da mente e silêncio interior. Segunda chave, coragem de enfrentar a escuridão e integração do vazio. Terceira chave, entrega ao mistério, união com o divino e expansão da consciência. O iniciado que atravessa essas 3 etapas já não é apenas um buscador, torna-se um guardião silencioso da sabedoria universal, capaz de viver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com o cosmos. E embora cada jornada seja única, a mensagem da ordem permanece. O segredo do despertar não está fora, mas sempre dentro, aguardando ser descoberto por aqueles que têm coragem de atravessar o silêncio, a escuridão e o mistério da própria existência.